meus amados irmãos. Vamos a mais uma lição, hoje lição de número 11, da nossa EBD. Professores, hoje a lição tem como título A Visão do Templo e o Milênio. É isso aí, gente. Quero pedir a vocês, inscrevam-se no nosso canal, compartilhe esse vídeo, curte aí, comenta, nos ajuda aí a divulgar o nosso trabalho em nome de Jesus. Vamos lá fazer aqui uma breve explanação daquilo que vai acontecer no próximo domingo, sempre aqui com algum propósito, não de dar todo o estudo, mas explanar algo, alguma coisa, ajudar alguns irmãos que estão aí com um pouquinho de tempo, entender a visão da escola da próxima lição. Vamos lá então. A visão do tempo e o milênio. O nosso textual: reclamaram uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia de tua glória. Isaías 6, versículo 3. Verdade e prática. O ultraje à santidade divina traz destruição espiritual. A santidade de Deus é a expressão máxima da sua glória. Essa lição é uma lição que agora Deus vai mostrar a Ezequiel. Parece que é uma continuidade da lição número 4. A lição número 4 falava da saída da glória de Deus do templo. Essa lição é ao contrário. Deus novamente vai levar Ezequiel lá em Jerusalém no templo e vai mostrar para ele agora a glória do Senhor novamente no templo. Um templo um pouco diferente, porque é o templo da escatologia, aquele terceiro templo, o templo lá do milênio, o qual Cristo é a glória, é Ele que vai estar ali. Então a lição de hoje, e o tema central aqui, como diz aqui o textual, vai dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Por quê? Toda a terra está cheia de sua glória. Porque quem vai estar naquele templo? É o Senhor Jesus, que é santo, 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 o Messias, o Todo-Poderoso, que vai estar lá no templo. É Ele que é santo. Então toda a santidade, toda a glória de Deus vai voltar para o templo novamente, aonde Israel será a cabeça das nações, e no milênio Cristo se regirá, vai estar ali governando, e novamente o templo vai ser reconstruído e o Senhor vai estar ali. Ezequiel 43, de 1 a 9 é a passagem bíblica, o livro que nós estamos estudando. Então me levou à porta olha para o caminho do Oriente, e eis que a glória de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e que resplandece por causa da sua glória. Coisa maravilhosa, está falando que o Senhor vai vir. Interessante que da mesma forma que agora saiu, mesmo trajetória, ela está voltando novamente, lá do Oriente, o Senhor está vindo e enchendo todo o templo com a sua glória resplandecente, e a terra, e o aspecto da visão que vi era como da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade, e eram visões como que eu vi junto ao rio Quebar e cair sobre o meu rosto. Então o próprio profeta Ezequiel, aqui na própria leitura, ele está falando que a visão se assemelha à mesma que ele teve quando ele viu sair a destruição. Agora ele está vendo que a glória está retornando, ou seja, Deus abençoando aí. Mas aqui, e a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta cuja face está para o lado do Oriente. É só você recapitular lá, meus irmãos, a forma que saiu a glória, o pecado, a destruição que foi. Agora o Senhor, Ele retorna toda a glória novamente, e o próprio Cristo, que é o Senhor da glória. Então, vamos ler que os irmãos podem continuar lendo aqui. Uma recapitulação aqui no início. E qual o objetivo da lição? Nós temos 3 objetivos aqui. A primeira é mostrar a revelação de Ezequiel após a restauração, de todos o povo de Israel. Mostrar ali realmente como que Deus revelou, que Deus mostra para ele. Identificar o templo do milênio, mostrar como será esse templo, e relacionar o templo do milênio com a santidade e a glória, ou seja,
mostrar diferenças que era como que era a glória do templo e mostrar agora como que agora a glória nesse templo, como que é a santidade no período milênio e a glória do templo. Vamos lá, introdução rapidinho aqui. Depois das visões dos diversos discursos contra o templo e contra a cidade de Jerusalém, em Ezequiel os oráculos divinos substituem ameaças e castigos por bênçãos futuras, graças a Deus, porque essa visão, esse templo agora, esse propósito agora, essa missão aqui já é mostrar agora as bênçãos de Deus no terceiro templo, no milênio. Estudamos na lição passada a restauração espiritual de Israel, ou seja, na lição passada, no capítulo 37, já mostramos falando de Israel ser restituída como uma nação. Agora vamos ver já a restauração espiritual, ou seja, a glória do Senhor vindo pelo tempo. Então a lição pode ver que é uma continuidade do Senhor mostrando as bênçãos, a glória voltando. Veremos a partir de agora o epílogo da revelação de Ezequiel, e longo que ocupa o capítulo 40 a 48, mas o registro da volta da glória de Deus aparece depois da descrição do templo, sendo parte das promessas divinas da restauração. Ou seja, entre as partes das promessas de Deus estava a construção do templo. Então, primeiro Ezequiel, então Deus vai mostrar a ele aquela visão do templo, né, toda a restauração, como que é. Aí depois a restauração do povo, o povo voltou, se arrependeu, voltou para o Senhor. Então agora o Senhor vai reconstruir o templo e eles vão entrar ali, na verdade, tudo como simbologia. Aquilo que vai ser uma simbologia, porque a glória, o santo vai precisar ali de sacrifício, né? A própria ceia que nós celebramos aqui também, lembrando do sacrifício, não vai precisar, porque é o próprio Deus que vai estar lá, vai ser uma restauração completa. Então, por isso que ele vai mostrar primeiro o templo e depois vai mostrar o segundo templo, que é o próprio Jesus que vai estar lá, e a glória do Senhor, a santidade de Deus vai ser plena nesse templo. Louvado seja. Hoje nós temos, né, como é que ele passaram, erro que os homens falharam, mas o Senhor do templo, nós vamos poder adorar Ele na presença dEle, Ele, o próprio Deus que vai estar lá no templo, vai ser sua glória, o próprio Deus, Jesus, coisa maravilhosa que vai estar nesse templo. Aleluia, bendito é o Cordeiro de Deus, é coisa maravilhosa, e eu quero estar lá juntamente com os irmãos, para adorar o Senhor e ver a santidade de Deus, a glória de Deus. Nesse tempo vai ser coisa maravilhosa. Que visão maravilhosa de Ezequiel teve. Mas sobre o que vem depois da restauração. Ou seja, é o que nós vamos estudar aqui, né? O primeiro subtópico aqui, que vai falar das portas orientais do templo, as 3 observações importantes e também as reminiscências. Basicamente, irmão, esse tópico aqui é mostrando, explicando a visão. Ezequiel comparando com a lição de número 4. Se você olhar aqui, nessa parte da revelação de Ezequiel, segue o mesmo padrão da sua experiência no início da vocação, que ocupa todo o capítulo 1. A linguagem é a mesma da visão do capítulo 8, quando o profeta foi levado em espírito para Jerusalém, para o templo. Aqui ele vai mostrar, irmão, a visão, a revelação, como que foi feita, mostrando o capítulo aqui, fazendo as comparações, ou a porta do templo, né, oriental do templo, os capítulos 40 a 42, descreve o complexo do templo, né, com as suas áreas, espaços, dimensões, mas só o capítulo 43, de 1 a 12, que a glória de Deus aparece na descrição do templo. Ou seja, essa aqui ele está mostrando a visão, como que era o templo, a dimensão, mostrando para compreender como é que vai ser esse templo. Você pesquisa aí e mostra para os irmãos a diferença desse templo dos outros templos. Olha o que ele vai dizendo aqui, ó. E a glória de Deus, vai falar sobre a glória de Deus. Quando se refere ao retorno da glória de Deus, o profeta volta a falar dessa mesma porta. A intenção do Espírito Santo é fazer o destinatário original desses oráculos lembrar que quando a glória de Deus se afastou da casa de Deus, foi em direção ao Oriente, e o seu retorno será pelo mesmo caminho. Ou seja, aquilo que Deus está falando aqui é mostrando o povo que, como ele tirou a glória, saiu por causa dos males, agora ele vai retornar da mesma forma, o mesmo trajeto
para trazer a glória. Sabe o que eu penso aqui, meus irmãos? O Senhor, quando a gente procura a santidade de Deus, voltar pelo mesmo caminho, que a porta é Jesus, aquela porta grande é Jesus, eles retornando para Jesus, as bênçãos e a glória de Deus retornam para nossas vidas também. Isso é um grande exemplo que Deus está mostrando aqui. O caminho, a porta sempre é a mesma, que é o Senhor Jesus. 3 observações importantes. Observe que a glória de Deus vinha do caminho do Oriente, quando Ezequiel recebeu a incumbência de anunciar a destruição do templo, a queda da cidade de Jerusalém. E ele viu o afastamento da glória de Javé, e para o Oriente o sinal, a sua retirada do meio do povo. O profeta já tinha visto isso em uma revelação inaugural. A terra resplandeceu por sua causa, da sua glória. Isso faz lembrar da visão do profeta Isaías 6,3. Rosto que muitas águas. É uma expressão metafórica para indicar o grande poder de Deus. Esse ser da visão do profeta como semelhança de um homem. É o Messias pré-encarnado, visto na sua glória, como a glória do gênero do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui vou falar um pouquinho dessa graça, dessa glória, dessa forma. E lógico que ele estava falando de Jesus ali. Tudo é simbologia. Comparando a visão de Isaías com João, o Senhor ali na glória, e exclamando santo, 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 que é o nosso textual, né? Isaías 6,3, e voz de muitas águas, ou seja, aquilo ali falando do próprio Jesus, da própria glória que vai estar nesse tempo. As reminiscências da comunicação profética, a estrutura dos discursos continua a mesma forma da atividade profética de antes, ou seja, o profeta levava em espírito. Ezequiel compara a sua visão com a primeira experiência como profeta. Estamos na lição 4, que a glória de Javé se retirou do templo de Jerusalém como sinal de retirada sua presença no meio do teu povo. Depois de 14 anos de destruição, a cidade santa, Ezequiel foi levado de volta em visão para Jerusalém no ano 25º do cativeiro, no princípio do ano 10º do mês. Ou seja, aqui ele está falando, está mostrando então, mostrando para nós, irmão, como que foi essa visão, como que foi a profecia, basicamente trazendo Ezequiel da mesma forma que Deus levou ele teve a mesma experiência de novo, só com uma visão diferente. A forma agora de restauração é de voltar à glória de Deus. O segundo subtópico, o tempo do milênio, né? Mostrando que é importante a visão, nós estamos falando sobre o tempo. Então, como será esse terceiro tempo? Esse tempo aqui, ó. Há um contraste entre o profeta viu, quando foi levado da visão do templo de Jerusalém, e que ele viu nessa última visão. Ezequiel não foi o único profeta a mencionar referida à casa, então Isaías também, Joel também. Mas é o único a descrever o complexo da mudança do critério. Ele está falando que outros profetas também tiveram essa visão, mas ele vai detalhar aqui como que é esse templo. O templo é diferente. Que templo é esse? A aparência dele, que é peças de utensílios, não aparece nele peças de utensílios próprios do tabernáculo do templo de Salomão. Podemos numerar algumas compras de barca da aliança, o altar de ouro, incenso, o candelabro, a castiçal, a mesa de pães, composição, comparando com o que se conhece na casa de Deus de Jerusalém e do tabernáculo. Pode dizer que um templo atípico, ou seja, diferente, visto que o tabernáculo, o templo com toda a sua estrutura de funcionamento, rituais, peças, sacerdócios, apontava para Cristo. Tudo isso se cumpre nele. Por essa razão, não haverá necessidade desses rituais do milênio. Ou seja, que o irmão deixa bem claro como é esse tempo. Tudo aqueles utensílios da arca da aliança, aquilo não vai, porque aquilo ali tudo apontava para Cristo. Então, nesse tempo, o próprio Cristo que vai estar lá. É Ele que é o centro desse templo, né? É Ele que vai chamar, não vai precisar dessas questões, porque o próprio Senhor vai estar lá. Esse aqui mostrando como que é um templo. Uma dispensação diferente também. O último bloco do livro de Ezequiel, capítulos 48, foca no templo, na forma de adoração a Deus. Como vai ser a forma aqui? A partilha da terra santa entre as tribos de Israel. Tudo isso aponta para o milênio, o reinado de Cristo de 1000 anos, anunciado pelos profetas. Há muitas interpretações sobre o tempo de Ezequiel, extremamente difícil separar. Então, irmãos, os irmãos vão ler aqui, porque então, aqui ele está falando aqui, que agora, esse tempo agora, ele vai mostrar como que vai ser a adoração no milênio,
como que vai acontecer, todas as referências aqui vai explicar de uma forma simbólica, como que nós vamos adorar ao Senhor, como que a gente vai fazer lá. Ele vai dizer que o incenso representa as nossas orações, o castiçal tipifica Cristo como a luz do mundo. Então, que todas essas formas de adoração estão aqui nessa parte que os irmãos vão ler lá e vão ver como que vai ser a nossa forma de adorar. O ritual diferente, sem a arca da aliança, aquele dia diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca ou o conselho do Senhor, nesse virá o coração, nem dele lembrarão, nem visitarão. Isso não se fará mais. Ele não aparecerá no templo de Ezequiel, e nem mesmo no templo de Zorobabel. Ele aparecerá pela última vez na Bíblia como reinado de Josias. Depois disso, a arca desapareceu completamente. Está falando da arca, né? Sim, da presença naquele tempo. Vai precisar, que ela já foi subida, mas na verdade, o próprio Senhor, que a presença de Deus vai estar ali com isso. E tem mais um tópico aqui, né? Como explicar o sacrifício do milênio? O ponto mais crucial da visão de Ezequiel é a descrição do sacrifício no sistema levítico. Ele vai dizer que aqui, irmão, vai ser simplesmente um modelo, né? Aquele irmão, são simplesmente igual. O apóstolo Paulo usa de uma forma metafórica a linguagem, sistemas, sacrifícios do culto do cristão, mas existem diversas explicações para o sacrifício do milênio. Ezequiel, uma delas é a principal, considera o sacrifício como literal, como memória do sacrifício que você vai ter de uma forma ali simplesmente para nós relembrar, como memória do sacrifício de Cristo, assim como a ceia do Senhor será celebrada também no reino, também como uma memória de Cristo. Você vai ter simplesmente uma forma literal, vai existir, mas simplesmente como colocar como memória, como lembrança de toda a obra feita na terra. E o terceiro tópico aqui é a santidade, a glória de Deus volta ao templo, o mais importante, o Espírito Santo levou Ezequiel para o ato interior do templo, como havia feito anteriormente. Vimos isso na lição 4, mas nessa ocasião a situação do templo e dos seus adoradores era de completa apostasia com práticas abomináveis. Dessa vez o profeta viu que a glória do Senhor encheu o templo, como aconteceu com Moisés no tabernáculo de Deus, o rei Salomão na oração do templo. E a glória de Deus, o retorno da glória de Javé significa a volta da presença de Deus no meio do seu povo. Então, a terceira parte, através do Senhor, o próprio Jesus Cristo vai encher a glória, vai encher o templo da presença do poder de Deus. A identidade de dia celestial, a sua visão, Ezequiel viu o interior do templo, um personagem de Jesus, o profeta, o homem que se pôs junto a mim. Pelas características de tudo, era o anjo do Senhor. Ou seja, o próprio Javé, o próprio Deus, né, que ele via ali naquela visão celestial. O que ele via também ali da glória? Ele via a santidade para sempre. Assim como a idolatria foi erradicada definitivamente no meio do povo de Israel, durante o exílio babilônico, o mesmo em todas as abominações de prostituição desaparecerão do meio do povo. Ou seja, irmão, o trono de Deus, ali o Senhor colocar os seus pés, a santidade vai tomar conta. Não vai haver espaço para idolatria, para prostituição, para nada de errado, porque ali não entra nada disso. No milênio vai ser santo, 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 e a glória do Senhor interior. É por isso, esta é a lei da casa. Sobre o cume do monte, tudo o contorno ao redor será santíssimo. Esta é a lei da casa. Ou seja, aquele tempo, daquela casa vai ser santidade. Hoje em dia nós temos dificuldade na casa de Deus, muitas coisas erradas podem entrar no templo, mas naquela época não haverá isso. Nesse tempo do milênio, agora no terceiro tempo, o Senhor vai estar lá. E a santidade vai ser a lei que vai ser estabelecida naquele tempo. Que Deus em Cristo abençoe, que tem uma ótima lição, só abranger o mínimo aí do mínimo, para você realmente ter um esclarecimento dessa lição, que é muito importante para o nível espiritual. Deus em Cristo abençoe, inscreva-se, compartilhe, comente, curte essa nossa lição, o nosso trabalho, vê os outros trabalhos também, os outros vídeos que nós temos aí, livros da harpa, mensagem, pregação. Deus abençoe em nome de Jesus.